Olá, estou aqui novamente no canal do conhecimento, o canal Estudando História. O tema de hoje aqui é o presidente hollywoodiano Joe Kennedy, o famoso Kennedy, tão falado nos livros de história, nas mídias sociais, o famoso presidente Kennedy. Então, venham comigo saber mais sobre Joe Kennedy. Mas antes que eu fale esse importante tema, eu venho aqui pedir uma colaboração espontânea ao meu canal. Como muitos já sabem, eu sou professor de História e não atuo só aqui nas redes sociais no YouTube. Eu também dou aula, leciono em escolas públicas, tanto no ensino básico, como também para jovens e adultos. E você sabe como é a dificuldade de ser professor no Brasil. Não é nada fácil. Precisamos de valorização. A educação pública precisa ser valorizada. O professor precisa ser valorizado. E eu tenho esse canal de aula, que é um canal do conhecimento, que procuro transmitir esse conhecimento. Por isso peço aqui a colaboração espontânea. E já aproveito para dizer o seguinte, que quem não pode dar 50, não se preocupe com a questão do valor, dê aquilo que você pode. Agora, se você não pode, você não vai fazer sacrifício nenhum. Você não vai dar aquilo que você não pode. Se você não pode, não se preocupe, você já vai estar colaborando, divulgando esse vídeo, divulgando aqui o meu canal, espalhando conhecimento. Também peço aí que você está aí assistindo, já vá deixando o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal Estudando História. Então, vamos lá então. John Fitzgerald Kennedy era rico, educado, bonito e charmoso. Com esse jeito de galã de filme de Hollywood, não foi difícil ser eleito presidente dos Estados Unidos em 1960. Então essa coisa de Hollywood se identifica pelo ele ter esse carinho, era carismático, bonito, educado, tinha um charme, por isso se identificavam ele como um artista de Hollywood. Mas ele não era artista de Hollywood, deixar bem claro. O novo presidente criou o programa da Nova Fronteira, formado por uma lista de propostas para mudar o país e o mundo. Buscou a coexistência pacífica com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e criou um plano de ajuda econômica aos países da América Latina, a Aliança para o Progresso. Kennedy também se preocupava com os graves problemas sociais dos Estados Unidos, como o racismo e a existência de milhões de famílias pobres. Para muitos norte-americanos, a preocupação de Kennedy com os problemas sociais significava uma importante mudança na forma de governar o país. Mas em 1963, Kennedy foi assassinado por um homem com problemas psiquiátricos. Esse assassinato desfaz a questão da teoria da conspiração. Foi um homem com problemas psiquiátricos que assassinou Joe Kennedy. Que havia uma guerra nos Estados Unidos, a dos brancos agredindo os negros. Eram muitos lugares do país. Nos estados do sul, os negros ainda não tinham direito a voto, nem de entrar em cinema, escola, ônibus, reservado para os brancos. Semelhante ao regime racista da África do Sul. Muito semelhante ao regime
lá da África do Sul. Nos anos 60, cresceu o número de negros com a consciência de lutar por seus direitos civis. Um dos grandes heróis do movimento, o pastor protestante Martin Luther King, defendia o boicote às empresas racistas e a desobediência civil, o desrespeito a qualquer lei racista, inspirado em Gandhi. Luther King liderou a marcha de 1 milhão de pessoas na capital americana contra o racismo. Havia outros negros que acreditavam que só havia um jeito de acabar com o preconceito dos brancos: organizar a luta armada. Formou-se o grupo guerrilheiro Panteras Negras, liderado por Malcolm X. Esse foi o período que marca o período de governo de John Kennedy, marcado por um final trágico do seu assassinato. E nesse período tem toda uma questão racial, a questão do Sul, da segregação racial no Sul, onde tem a figura de Martin Luther King, uma grande liderança negra. Nesse período tem o destaque do grupo guerrilheiro Panteras Negras. E a figura principal desse grupo guerrilheiro Panteras Negras tem aí como uma das grandes lideranças Malcolm X. Esse foi um período que marcou o governo de Kennedy, marcado muito pela preocupação das questões sociais, e Kennedy tinha esse olhar também na questão racial. Ele via que a questão racial era um problema para os Estados Unidos, que precisava ser resolvido. Tudo isso é que levou a achar que Kennedy teria sido assassinado por questões políticas. Mas o assassinato de Kennedy tem a ver com um homem com problemas psiquiátricos. Mas o fato é que Kennedy marcou um governo diferenciado e com acontecimentos bem acirrados, como a questão racial lá nos Estados Unidos, a questão do sul dos Estados Unidos, com a questão da segregação racial. Galera, eu espero assim ter contribuído aqui para um maior conhecimento sobre esse assunto, espero ter colaborado aí. Peço mais uma vez, quem não se inscreveu no canal, se inscreva nesse canal, acione aí o sininho, o sino ali, para ser notificado de novos vídeos. Compartilhe aí, porque o conhecimento tem que ser compartilhado. Vamos compartilhar o conhecimento, é muito importante isso. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal chamado Estudando História.